Olá, boa tarde, alunos do quarto ano do CMPM5. Aqui quem está falando é o professor Matheus. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Para isso, você vai pegar o seu livro Trilhas, módulo 2, abrir na página 287. Dentro da atividade do espaço rural, nós vamos dar início ao estudo terras indígenas e quilombolas. Ok, alunos? Muito bem, alunos, dentro do tema do módulo 2, do capítulo 4, atividade do espaço rural, vamos estudar na página 287, terras indígenas e quilombolas. No espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, que apresentam um modo de vida muito característico de sua cultura. Vamos conhecer o exemplo dos indígenas e dos quilombolas. Muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias. As aldeias ocupam terras, em geral, localizadas em áreas de florestas reconhecidas pelo governo federal como território indígena. Nesse território, os indígenas têm o direito de viver e de explorar a terra por meio do cultivo de produtos da agricultura ou da coleta de frutos e raízes, extrativismo. Na foto nós podemos observar indígenas cuidando da mandioca, de onde eles vão poder tirar a farinha, a tapioca e o tucupi. Já as comunidades quilombolas são áreas de terras no espaço rural formado por antigos quilombos. Essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e são constituídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados africanos. De modo geral, tudo o que é produzido na comunidade é dividido entre seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, é consumida pelos quilombolas e o restante é comercializado nas cidades. Na imagem, nós vemos uma moradora de um quilombo trabalhando na tecelagem de tapetes de palha. E o que significa quilombos? Quilombos são povoados que se estabeleceu em áreas do espaço rural de difícil acesso para receber africanos escravizados que fugiam dos maus-tratos e da escravidão nas fazendas no período colonial. Muito bem, alunos, na página 288, nós vamos fazer uma atividade onde vocês estarão dando a sua opinião, a sua resposta pessoal. Na página 288, questão 1. Acesse o site Povos Indígenas do Brasil Mirim, no endereço eletrônico que está aí, e conheça várias informações sobre diferentes povos indígenas. Utilize-o como ferramenta de pesquisa para responder às questões abaixo. Letra A. Escolha um dos povos indígenas apresentados no site e descreva como esse grupo se alimenta e como ocorrem suas atividades na roça. Letra B. Faça uma pesquisa sobre um jogo ou brincadeira de algum dos povos indígenas apresentado no site e descreva-o, indicando a qual povo a brincadeira ou jogo pertence. Questão 2. No espaço a seguir, escreva um pequeno texto que represente a importância da valorização das diferentes culturas no Brasil. Então, uma boa pesquisa e uma ótima resposta. Os gráficos na interpretação do desperdício de alimento na página 289, nós vamos dar uma estudada de como que os alimentos são desperdiçados ao longo da sua trajetória em todas as etapas. Com os gráficos, podemos analisar a quantidade de alimentos desperdiçados na América Latina em cada uma das etapas pelas quais eles passam. Veja no gráfico a seguir as porcentagens de desperdício dos alimentos
na América Latina no panorama de desperdício de alimentos em 2018. Então, de verde, nós temos o desperdício de alimento em 28% na produção ou na colheita. De roxo, nós temos o desperdício no processamento na indústria de 6%. De amarelo, nós temos o desperdício no manejo e estoque, que é o armazenamento, em 21%. De vermelho, nós temos o desperdício de alimento na distribuição do transporte, que é 17%. E de azul, nós temos o desperdício de alimento no consumo, nos hábitos alimentares, de 28%. Então vejam que as maiores porcentagens estão em produção e colheita, consumo e hábitos alimentares. De acordo com o gráfico, a maior parte do desperdício de alimentos na América Latina ocorre tanto no momento da produção, que é a colheita, quanto no consumo, que é nos hábitos alimentares, ou seja, durante o preparo dos alimentos na casa das pessoas. Vivendo valores, é importante ficar atento aos nossos hábitos para colaborar com a redução do desperdício de alimentos. Vamos responder as questões oralmente. Questão 1. Qual etapa tem o menor percentual de desperdício de alimentos na América Latina? Questão 2. Qual é o percentual do desperdício de alimentos durante a produção, a colheita, e no processamento, na indústria? Questão 3. Qual valor em porcentagem corresponde ao manejo e estoque, o armazenamento? Questão 4. Qual é a sua conclusão em relação ao desperdício de alimentos na América Latina? Podem comentar. Agora chegou o momento em que nós estudamos e aprendemos, e também nós podemos colocar em prática no nosso quadro da cidadania no dia a dia, com o tema Não Espere por Ninguém, Faça a Sua Parte, na página 290. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiçam alimentos? Todos os anos, 41 mil toneladas de alimentos são perdidas em nosso país. O desperdício está presente em todas as etapas pelas quais os alimentos passam até chegar à nossa mesa. Ou seja, há desperdício durante a produção, o transporte e o consumo, o que torna essa situação muito preocupante. Mas, se todos nós colaborarmos, podemos reverter essa realidade. Você sabe como? Podemos colocar em prática hábitos simples que contribuirão para reduzir a quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias. Veja a seguir algumas dicas que você pode e sua família podem praticar para evitar o desperdício de alimentos. Dica número 1. Muitas frutas e verduras que ainda podem ser consumidas são descartadas apenas por causa da sua aparência, como cor, tamanho e forma. Tente aproveitá-las mesmo assim. Dica número 2. Preste atenção à data de validade dos alimentos. É importante que sejam consumidos em tempo de não serem descartados. Dica número 3. Aproveite todo o alimento. Tente aproveitar talos, cascas, sementes e folhas de vegetais que podem ser consumidos ou reaproveitados no preparo de outros alimentos. Estas partes são bastante nutritivas. Dica número 4. Não exagere na quantidade em suas refeições. Coloque no prato somente o que vai comer, evitando sobras de alimentos. Dica número 5. Doe os alimentos que você e sua família não vão consumir, desde que estejam em boas condições. Essa atitude pode ajudar muitas pessoas carentes e entidades filantrópicas que precisam de donativos. Questão A e B. Questão letra A. Quais das atitudes das páginas 290 e 291 você já pratica em seu dia a dia para evitar o desperdício de alimentos? Podem comentar. Letra B. De que outras maneiras você tem contribuído para evitar o desperdício de alimentos? Podem comentar e citar alguns exemplos.
Muito bem, alunos, estamos chegando ao final da nossa aula. Na página 292, nós temos uma atividade. Com a ajuda de uma pessoa que mora com você, escreva 3 dicas de como evitar o desperdício de alimento no seu dia a dia. Indique se vocês já praticam ou se podem passar a praticar essas dicas em casa. Registre as informações no espaço abaixo. Nós temos aí o espaço da dica número 1, dica número 2 e dica número 3. Tá? O objetivo dessa atividade é incentivar vocês na reflexão sobre as atitudes pessoais que podem diminuir o desperdício de alimentos. Ok, alunos? Muito bem, por aqui vou me despedindo de vocês. Um forte abraço do professor Matheus e até a próxima, se Deus nos permitir.